Aleluia. Então, aos nossos visitantes, tudo bem, Júlio? Como é que você está? Graças a Deus. Aos nossos visitantes, não é, que hoje estão aqui pela primeira vez, Deus abençoe, não é? Eu sei que chegaram do Brasil, fizeram boa viagem. Amém. Sejam muito bem-vindas, viu? Que aproveitem bastante o tempo aqui em Londres. Amém? Glória a Deus. Eu acho que só está fazendo eco aí. Depois tem que só organizar isso. Antes de tudo, vamos estar orando para que Deus possa falar conosco. Amém? Eu comentava com meu irmão antes de vir para cá. Eu acredito que é uma palavra que falou muito comigo essa semana. Então, eu estava desejoso. Hoje, entregando a Deus essa palavra, eu falava: Deus, obrigado, Senhor. Obrigado, porque mesmo depois de tanto tempo que a gente está no Evangelho, a gente sempre vai aprendendo alguma coisa nova do Senhor. Porque não é você ouvir. Porque quando a gente ouve, às vezes, a palavra, tem hora no nosso momento que a gente passa desapercebido algumas coisas. Mas existem momentos que a gente está tão sensível. E a palavra entra de uma forma, não é, no nosso coração. Então, que você possa, da mesma forma, deixar Deus falar com você. Amém? Vamos fechar os nossos olhos. Senhor Deus, obrigado, Senhor, por este culto. Obrigado por cada vida aqui, Senhor. Que nós possamos realmente nos colocar na Tua presença e que a Sua voz seja ouvida, Senhor. Usa, Senhor, a minha vida, Deus, que o Senhor realmente fale da tua vontade, Senhor. Fale, Senhor, aquilo que o Senhor quer para o Teu povo, Deus. E que nós, Senhor, que me incluo nisso, Deus, possamos sair daqui realmente transformados e abençoados pelo poder da Tua palavra, Deus. No nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, nós temos, semana passada eu falei sobre o tema Olhando para o Céu. E eu vou continuar neste tema, olhando para o céu. Amém? E hoje o tema é olhando para o céu, mas a alegria do céu. Essa é uma alegria que nós temos que sempre ter no nosso coração e ter sempre na nossa mente. Eu até abri esse tema dizendo que essa é a maior cidadania que nós podemos ter. A cidadania do céu. É o nosso maior direito que qualquer um de nós que entende essa profundidade da eternidade de Deus deve valorizar, deve celebrar. Hoje nós cantamos Celebrai, hoje nós valorizamos o ressuscitar de Jesus, porque esse é o carimbo que sobre a morte nos fez vencer, e nós hoje podemos também, junto com Jesus, celebrar esta vitória, e temos esse caminho, não é? Que é o céu. E em meio a todas essas turbulências, que nós possamos estar olhando para o céu. Amém? Abra a tua Bíblia, então, em Lucas, que é o capítulo 15 que nós estamos trabalhando. Nós começamos, então, falamos os 2 primeiros versículos, e vamos estar lendo eles novamente hoje. Capítulo 15, a partir do versículo 1. Amém? Todos acharam? Glória a Deus. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Isso foi o que nós trabalhamos semana passada. Só que antes de continuar, fica com a tua Bíblia aberta aí, eu vou só ler aqui em Mateus 23 o que diz. Então veja, os fariseus, os mestres da lei estavam criticando Jesus porque ele recebia, comia, falava com pecadores, com publicanos, amém? E em Mateus 23, Jesus disse o seguinte: então disse Jesus à multidão e aos discípulos: os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés, ou seja, obedecem, pregam a lei de Moisés. Obedeçam-lhes, façam tudo o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Eles atam fardos pesados e colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Voltamos aqui? Amém? Então é para esses homens que Jesus começa a dar a resposta, e a resposta vem agora em parábolas. Ok? E então Jesus lhe contou, versículo 3, Jesus lhe contou esta parábola. Qual de vocês que possuindo 100 ovelhas
E perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida, até encontrá-la. E quando a encontra, coloca-a alegremente sobre os ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. Eu lhes digo, da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida. Eu lhes digo que, da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Os 2 últimos versículos, 9 e 10 novamente. Quando a encontra, reúne as suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida. E lhes digo que, da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Olhando para o céu, a alegria do céu. E eu queria fazer uma pergunta, até começar fazendo uma pergunta. Supondo, não é? Você chegue no céu, e aí você chega na presença de Deus, ali, você estava chegando, está nas entradas do céu, nas portas do céu, e imagine que alguém te recebe e te faz a seguinte pergunta: me diga pelo menos um motivo pelo qual você poderia passar por esses portões e entrar no céu. Então eu faço para você essa pergunta. Queria que você agora pensasse, tem 1 minuto para pensar. Me diga um motivo, e o que você diria este anjo. Uns dizem que é o Pedro que vai ficar. A gente já viu tanta gente recebendo na porta do céu, né? Mas, essa alegoria. Qual seria a sua resposta e o que você diria? Isso me faria entrar. Por causa disso eu mereço entrar. Qual seria a sua resposta? Hã? O que você fala aí? O que falei? Não? Eu confesso que eu parei. Eu pensei nessa pergunta. E fiquei meditando com Deus e eu acho que eu chegaria para aquele anjo e falaria: anjo, ou qualquer ser, eu estou tão ansioso sobre todas essas coisas, olhando para o meu lado como ser humano, para entrar nesses portões do céu e poder ver meu Jesus. E aí me veio um versículo à mente de poder carregar daqui dessa terra para o céu um dia, chegar na presença de Jesus e poder dizer as palavras de Paulo: combati o bom combate, eu encerrei a minha carreira, eu guardei a minha fé. Mas sobre todas as coisas, o que eu mais poderia falar, o céu é tanta coisa que a gente pode ver dentro desse céu. Ruas de ouro, como dizem, o mar de cristal, tantas coisas, mas uma das coisas que o meu foco principal seria poder passar do outro lado e ver Jesus. Ver um Deus que pagou um preço por mim. Ver um Deus que trabalhou na minha vida. Ver um Deus que me deu tudo que eu tenho hoje. E conversando em casa, eu até bati um papo com a minha mãe, com os meus irmãos, e a gente sempre está conversando, e eu perguntava assim sobre isso, e várias coisas, não é? A primeira coisa que muitas pessoas falariam: eu tenho Jesus. Seria uma resposta até vaga. Porque hoje, se você perguntar para muitas pessoas, você é salvo, o que ela vai falar? Claro, eu tenho Jesus. Só que analisando no profundo dessa palavra, ter Jesus até acaba sendo uma coisa um pouco egoísta. Porque eu falo: eu tenho Jesus. E eu acabo carregando em mim como se eu tivesse, fosse detentor, vamos dizer, até acaba sendo um egoísmo.
Porque para mim ter Jesus e poder entrar no céu, e é isso que Jesus vem nessa parábola tentando mostrar a estes homens, que ter Jesus no coração é mostrar uma vida completamente diferente. Ter Jesus é vir carregado com uma série de coisas, o Edu falou isso. Trabalhar na obra, fazer a obra de Deus com o coração, é você se envolver porque você ama esse Deus que você serve, entende? Ter Jesus não é simplesmente eu tenho Jesus, mas há muitas pessoas que têm Jesus aonde? Na boca. Mas não tem no coração. Chegar na presença de Deus e olhar para isso que Jesus fala, por exemplo, nessa sequência lindíssima de 3 parábolas. A primeira parábola que é da ovelha perdida. A segunda parábola que é dracma perdida. E a terceira parábola que é filho pródigo. Por que ele vem nessa sequência lindíssima? Não é? Falando para nós sobre essa importância que Deus dá para o ser humano e para essa salvação. Olhando para a parábola, o que significa uma parábola, por exemplo, no dicionário evangélico, ou no evangelho bíblico, não é? Ele diz o seguinte: comparação é um paralelo, uma história de uma história imaginária, ou uma história verdadeira, uma narração curta. É algo que leva a uma verdade moral, espiritual, ensina a maneira de viver e uma maneira de proceder. E Jesus, ele se utiliza muito de parábolas para ensinar. Mas também era um método de ensino comum, por exemplo, para os rabinos ou para os homens que ensinavam. Eles ensinavam muito com provérbios, com parábolas, os seus ensinamentos e as suas homilhas, quando eles faziam. Mas aqui o que Jesus tenta mostrar, e essa historinha, se nós olharmos, todo mundo entendeu só de ler. Uma mulher perdeu uma moeda e ela vai, porque ela quer achar a moeda, beleza, encontramos a moeda. Um pastor perdeu a sua ovelha e ele corre atrás porque a ovelha ele não queria perder, ele corre atrás e vai ganhar essa ovelha. Até o princípio que nós olhamos para essa historinha, todos nós conseguimos compreender, mas o que Jesus está tentando mostrar no profundo desta história é uma verdade espiritual que todos nós precisamos ter em nosso coração. Porque é essa verdade que nos traz essa alegria de que Deus está falando aqui, da alegria do céu. Uma alegria que é eterna. E aqui nessas parábolas que nós lemos, mostra o verdadeiro trabalho da grande redenção da humanidade. E Deus, ele vem aqui chamar a atenção de quem? De nós, do seu povo, para a importância que ele dá para a salvação, para a importância que ele dá para o resgate de uma vida. E por isso essa palavra também chamou muito a minha atenção na questão, por exemplo, do que Deus exige e o que Deus quer de nós. Porque nós falamos, eu tenho Jesus, é muito bom, mas ter Jesus realmente, ele vem cercado ele vem com uma grande coisa por trás. Não simplesmente eu falar que eu tenho Jesus. Muitas pessoas saem dos lugares das igrejas e falando que tem esse Jesus. Mas nas suas atitudes, elas demonstrarão realmente se Jesus faz parte da sua vida ou se não faz parte da sua vida. E o que Deus pede aqui, o que Deus fala, uma das coisas é essa unidade que nós, como corpo de Cristo e como povo de Deus, precisamos ter. O povo verdadeiro de Deus, aonde se prega o que? A unidade e um objetivo só. E o que Deus está falando não é, por exemplo, só do pastor, mas Ele quer que todos nós tenhamos essa consciência dessa importância que Deus dá. Hoje nós vivemos, e nos últimos meses nós estamos vendo isso no nosso mundo, pessoas, até aqui no próprio Reino Unido, um Reino Unido dividido. Um Reino Unido que metade queria ficar, metade queria sair. Nós vemos a própria Europa, uma Europa dividida. Nós vemos hoje o que aconteceu com a Turquia, uma Turquia dividida. E nós sabemos que esta divisão, ela causa o quê? Destruição. Ela não leva a pessoa a alcançar os objetivos para aquilo e o propósito para o que Deus fez. Então é muito importante que nós tenhamos consciência de uma coisa, que nós somos rebanhos do pasto de um pastor. E esse pastor, ele chama-se Jesus.
Então, se nós somos deste pasto, e nós aprendemos através de suas palavras, e daquilo que ele nos ensina, nós temos que ter uma consciência, que a nossa unidade em Cristo ela é muito importante, porque nós vamos para o mesmo lugar, que é os céus. E quando eu falei que eu queria falar essa palavra, seria combater o bom combate, encerrar a minha carreira e guardar a minha fé, porque esse é o dever de todo cristão, de combater um bom combate, se envolver na obra de Deus, se envolver por resgate. Obra de Deus é resgate de vidas, obra de Deus não é show, obra de Deus não é palavra bonita, obra de Deus não é bagunça, obra de Deus é resgate de vida, porque no final o que conta é a entrada no céu, é o lar celeste, e é esse o chamado e o que Jesus aqui está tentando dizer. E eu lembro, eu vou voltar lá atrás na minha história, se você perguntar para mim, de onde é que você lembra mais dessa parábola da ovelha perdida? Essa parábola eu vou falar, eu já vi muito na escola dominical sobre essa parábola, pregações sobre essa parábola, mas o que mais me chamou a atenção foi quando eu tinha talvez uns 12 anos, que na igreja em que eu estava, reuniu todos os jovenzinhos, então a equipe teatral, a equipe da escola dominical, começou a trabalhar em nós, para nós fazermos um musical. E esse musical correu São Paulo. E era das 100 ovelhas. E eu me lembro que algumas músicas, quem foi o pastor do musical? Colocaram eu, né? E aí colocaram eu porque o musical era todo cantado. Então eu cantava, e eu me lembro que eu ia atrás das ovelhinhas, e a ovelhinha, eu estava perguntando, Marcos, era você a ovelhinha? Porque ou era o Marcos ou era o Cláudio. Eram as duas famílias que tinham 4 filhos, e as duas pontas, eram os menorzinhos. Então eu lembro de todas as ovelhinhas vestidas, fizeram tudo, foi um trabalho gigantesco, e muito lindo. Mas o que me chamava a atenção foram as músicas. Uma das músicas era a música, talvez você conhece, do Oséias de Paula, Eram 100 ovelhas. Quem conhece? Eram 100 ovelhas juntas no aprisco. Eram 100 ovelhas que o amante cuidou. Porém, uma tarde, ao contá-la todas, lhe faltava uma e triste chorou. E o autor viaja aqui. Quando fosse paulista ia falar, viajou na maionese. Mas ele viajou aqui. E ele começa a entrar, e às 99 deixou no aprisco, e pelas montanhas a buscá-la foi. E aí ele vai mais longe, e a encontrou gemendo, a gente já logo imagina, né? Tremendo de frio, curou suas feridas, e pôs logo em seus ombros, e ao redil voltou. Aí o autor, ele pega, já naquela época, ele já coloca na história de hoje, aí ele parece que a gente vai vendo. E aí ele faz assim, e essa mesma história volta a repetir-se, pois muitas ovelhas perdidas estão. Mas ainda hoje o pastor amado chora suas feridas e quer te salvar. Mas a que eu mais gostava, você vê que nunca mais saiu da minha mente essa música, era A Ovelha Perdida de Luiz de Carvalho, que já faleceu acho que o ano passado, se eu não me engano. Estou procurando a ovelha errante, distante do... Essa eu amava, essa música. Eram 100, só tem 99, esta me locomove, almejo encontrá-la. Olha a mensagem do autor. O bom pastor dá a vida pela ovelha, outra voz, nós não entendemos outra voz que não seja de Jesus. Ela não atenderá, ó minha ovelha que está perdida. Ele já vai lá no espinhal, já imagina onde está, né? Olha o forte vendaval, é melhor você voltar. E aí ele vai, estou procurando a ovelha teimosa. Quantas ovelhas teimosas não tem? Que se desgarrou, ele já viaja aqui no texto de Jesus. E aí é tarde, já declina o sol, a noite é perigosa, tem lobo devorador. A ovelha
deve estar em perigo, e mesmo sendo castigo, até do seu lado humano até falaríamos, deixa ela lá, né? Fugiu? Preciso resgatá-la. Muito embora seja tão negligente, como tem muita, né? É uma ovelha doente, mas procurarei salvá-la. Por que eu falei isso? Porque a mensagem, primeiro, número 1, porque a mensagem que ecoa de Deus para nós, é a mensagem de Deus e do céu para nós, é do resgate e da salvação. Primeiro, número 1, a ovelha perdida representa o pecador que se distancia e se afasta de Deus, da proteção do seu aprisco, que é onde as ovelhas ficam. Com isso, a ovelha ela se expõe e ela está sujeita aos perigos e fica desprotegida. Eu me lembro de estar assistindo um programa Discovery Channel, Geographic Channel, e eu me lembro quando eles falavam do mundo animal, aonde ali tinha os búfalos, e os búfalos, quando eles andavam todos juntos, os leões ficavam olhando, e a primeira presa que eles ficavam de olho era se algum dos animais estava manco. Então eles esperavam, até que aquele animal fosse ficando para trás. E ele fosse ficando desgarrado. E à medida com que ele ia se desgarrando, ele ia ficando mais próximo da sua morte. Eu me lembro de um outro que era o quê? Um elefante, o seu bebezinho, não conseguia caminhar no caminho da mãe, e fica a mãe e o bebezinho para trás, o elefantinho pequenininho. E os leões também a mesma coisa. E assim como é no mundo animal, fazendo uma tipologia do que a gente pode ver, é exatamente o que Jesus está falando aqui. Uma ovelha se perde, uma ovelha vai embora. E eu me lembro que nesse filme, o que aconteceu com um dos búfalos é que, apesar dele ser grande, apesar dele ter lutado, a última coisa que acontece depois do ataque de tantos leões é que um vai na sua jugular, e garra na sua jugular, e fica lá se balançando, até que ele vai perdendo suas forças, e vira presa fácil. Quando alguém sai da presença de Deus, quando alguém começa, e aqui o que Jesus está falando, se desgarrando, ela se expõe. E mesmo que ela queira ou não queira, olha, eu quero mesmo curtir ou fazer alguma coisa, ela não está isenta do perigo. O perigo, ele existe e ele é real para essa vida. E aqui Jesus fala então nessa exposição, por exemplo, para os religiosos. Qual era a função dos religiosos quando uma ovelha se perde, por exemplo? Era que o que Jesus está dizendo é que não coloque um peso extra sobre esta ovelha, mas vá buscar essa ovelha, corra atrás dessa ovelha. E que Jesus, nessa hora eu imagino até ter parado e pensado, se pudesse dizer mais alguma coisa para esses homens, diria assim: ei, eu aprendi com o meu pai isso. Eu aprendi com o meu pai que ele acolhe pecadores. Estas pessoas que eu estou indo atrás, essas pessoas que eu estou correndo atrás, estes que até são desvantagem para se ter, de repente, até dentro do seu convívio, na questão da igreja ou das sinagogas, é esse que meu pai está preocupado, porque são esses que param para ouvir aquilo que eu estou falando. Porque esses homens, eles aplicavam a lei, eles falavam da lei, e Jesus fala, escuta o que eles falam, mas não façam o que eles fazem. É mais ou menos assim, quando alguém chega muitas vezes na igreja, e a gente vê muito isso, a primeira coisa que a gente quer ver é as credenciais de como essa pessoa é. E esses homens fazem a mesma coisa. Esses homens chegam, eles querem ver credencial, eles olham, já faz um tipo da pessoa. E o que Jesus fala, não me interessa as credenciais, Deus não se interessa com isso, o que importa para Deus é o seu amor incondicional. E Jesus Cristo, ele trata com a maior seriedade, uma seriedade de buscar, de trazer pecadores e ovelhas de volta para casa. Essa é a real alegria do céu. Ao ponto de vermos que a festa no céu
quando um pecador vem para Jesus. E Moody, em 2 de seus textos, eu achei muito interessante o que ele falou. Ele diz o seguinte, assim: há maior número de pessoas dispostas a se afastar do pecador do que dispostas a se afastarem do pecado. Mas tenho dificuldade com Moody, ele falando dele mesmo, do que com qualquer homem com quem já encontrei. É mais ou menos assim. Eu tenho mais dificuldade comigo mesmo, porque na verdade nós temos que parar e refletir na nossa vida. Muitas vezes nós somos bons para refletir na vida dos outros. Mas nós temos que parar e refletir na nossa vida. E ver a real condição e o que ecoa no nosso coração, se é realmente essa mensagem do céu para nós. Número 2. Respondendo com uma pergunta, Jesus fala a mensagem que deve agora ecoar do céu para o nosso coração. Jesus, aqui nessa parábola, ele acaba sendo até meio irônico com estes homens. Porque ele diz assim: qual de vocês que possuindo 100 ovelhas, perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrar essa ovelha? Mas as pessoas que recebiam a aprovação de Jesus e que estavam atentas, se você prestar atenção no texto, quem que estava ouvindo o que Jesus estava falando? Eram os publicanos, os pecadores. E Jesus diz para todos aqui, é da natureza de Deus amar, mas é da natureza do homem se afastar de Deus. E há um pensamento em Eclesiastes fantástico. Abra aí Eclesiastes 7:29. Assim, cheguei, o quê? A esta conclusão. Qual a conclusão? Deus fez os homens justos, mas eles foram em busca de muitas intrigas. E a pergunta poderia ser feita para nós. Vocês estão dispostos a fazer por esta ovelha o que eu, Jesus, ele falando, estou disposto a fazer pelos pecadores? Humanamente falando, é difícil. Por quê? Tendo eu 99 ovelhas no meu pasto, iria eu atrás de uma que se perdeu? Não estou no lucro? Perdi as 99? Ou perdi uma? O pastor chega em casa, chega do seu trabalho, dia fora, um dia escaldante, combateu ali porque um lobo tentou pegar a sua ovelha, passou nervoso, volta meio estressado para casa, e aí ele começa a fazer a sua contagem final, e na sua contagem final, 98, tá todas aqui, 99, falta uma. Queria ir para casa, queria descansar, queria dar uma parada, queria ver minha família. Quem em sã consciência falaria: não, acho que eu vou atrás daquela ovelha, eu vou deixar as 99 aqui, tão bem guardadinha, tão quietinha, e vou buscar essa uma. Não sei onde ela está, não sei o que ela foi cheirar lá fora, não sei o que ela foi fazer. Mas irmãos, se nós olharmos um pouquinho para essa história, humanamente falando, nós não faríamos isso. Muito difícil. Mas Jesus, ele deixou a sua glória, deixou a garantia da sua glória. Para pensar, não é o que Jesus também está querendo dizer? Ele deixou a garantia da sua glória, ele deixou a garantia do seu reino, ele deixou a garantia de Deus para saber o que ele ia passar aqui por causa de você, por causa de nós. E ele aqui está dizendo: eu fiz isso. Eu sou esse pastor. Eu sou esse pastor que, por causa dessa humanidade, eu larguei tudo, vim, sofri, morri, fui pisoteado. Essa é a mensagem de Jesus, porque ele sabia o que estava por vir para ele.
Mas Deus, ele não tem, e Ezequiel 18, 23 diz que teria algum prazer na morte do ímpio, palavra do soberano Senhor. Pelo contrário, não me agrada vê-lo desviar-se dos seus caminhos e viver. Não se agrada a Deus de ver o homem na condição que está. E isso é o que Deus fala para nós, porque se a mensagem ecoa do céu para nós e deve ecoar no nosso coração, nós não devemos de forma alguma achar as coisas normais e nos colocarmos descansados como se o jogo já tivesse ganho, as coisas já tivessem acontecido, porque nós estamos nesse trabalho do Senhor. Terceiro, alegre oportunidade de sermos o quê? Não é a oportunidade da salvação, mas de nós sermos a oportunidade de sermos esse instrumento de Deus na vida dessas pessoas. Porque se há um Espírito Santo agindo em nós e através de nós, é para algum trabalho. Como eu disse, não é para um egoísmo próprio, mas é para o resgate de pessoas, de vidas. E às vezes nós nos acomodamos. E aqui, quando o pastor ele encontra a ovelha perdida, o que ele faz? Ele coloca ela onde? Nos ombros. Ele não só vai procurar ele, não fala quantas horas ele demorou procurando, e se ele achou ela no dia que ele procurou, durante toda a noite. Os autores aqui das músicas que eu falei, já achou no espinhal, no penhasco, na noite, já é tarde, estava chovendo, tinha vendaval, já há muitas coisas, mas nós sabemos que o mundo é exatamente assim. Nós sabemos que as pessoas passam exatamente isso. Quem pega a pessoa, por exemplo, em Portugal, eu vi muitas pessoas chegarem na igreja completamente destruídas e destroçadas. Destroçadas. Pessoas assim que você fala assim, não é um ser humano. Não é uma pessoa. Porque é exatamente o que o diabo faz com uma pessoa. Ele destrói, ele quer destruir, ele está sedento como os leões estão sedentos para pegar ali a sua presa. Mas se nós nos mantermos debaixo da proteção de Deus, Deus cuida de nós, nos transforma e trabalha na nossa vida para que nós possamos ser esse instrumento de Deus. Senão nós não temos função nenhuma, não há o porquê nós virmos aqui nos reunir, mas é nos reunir para o quê? Recebermos de Deus, sermos transformados a cada dia, e nesse trabalho de Deus nós espalharmos essa mensagem e trabalharmos mesmo que poucos. Mas faz barulho, como eu já disse da torcida do Santos lá uma vez no Pacaembu, Corinthians 90% do estádio. E aquela torcidinha do Santos enchendo ali o tempo inteiro, cantava mais alto que todo mundo. É exatamente isso. O nosso barulho em Deus produz muito, porque ecoa com o Espírito Santo de Deus. Ecoa com o trabalho de Deus. E nós não podemos nos dar a ficar descansando. Não, nós temos que trabalhar para o Senhor. E aí, se a oportunidade do mundo é quê? Qual é a oportunidade que o mundo tem? Não é Jesus? Não é a maior oportunidade? E quem oferece essa oportunidade? É o próprio Jesus. E quem tem essa oportunidade? Nós, porque nós temos esse Jesus. Mas eu, por exemplo, como pai, muitas vezes já aconteceu dos meus filhos, por exemplo, pisarem na bola, falharem, e aí você já viu, né? Hoje eu estou bem melhor, hoje eu já, graças a Deus, Deus trabalhou muito no meu caráter, hoje eu sou muito calmo, muito tranquilo, mas eu não era muito nervoso. E aí, já aconteceu o caso do meu filho pisar na bola, eu já vou, falhou. Então eu ia seco, para já logo aplicar a correção, para logo já dar uma lição de moral, isso é hora, olha o que você está fazendo. Porque isso é da natureza humana. Isso é da natureza do homem. Essa é de descarregar o quê? A frustração. É exatamente o que Jesus está falando. O pastor não podia descarregar a frustração dele toda sobre aquela ovelha. Mas o que ele faz? Ele coloca a ovelha onde? No ombro. Ele traz a ovelha de volta para onde? E o que ele faz? Chama quem? Todo mundo, vem, todo mundo. Achei a minha ovelha, achei aquilo que estava perdido. E Jesus completa que a alegria diante de Deus, a alegria nos céus, quando uma vida se arrepende. Mas nós, como seres humanos, a nossa tendência é descarregar o quê? Frustração. Porque nós somos falhos.
Então, ouvindo essa palavra, era normal que estes homens não iriam encarar dessa forma, porque eles iriam olhar com o olho natural. Mas para nós entendermos essa parábola, nós precisamos olhar com os olhos espirituais. Quarto, Jesus é o bom pastor, que dá a vida por suas ovelhas. Então, João 10, 11, até o 14. Nós já estamos encerrando. João 10, do 11 ao 14. Diz assim: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas ovelhas. Agora, o assalariado não é pastor, a quem as ovelhas pertencem. Ou seja, por interesse. Por quê? Assim, quando ele vê o lobo, ele abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e as dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Eu sou um bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Se nós fizermos, aqui é simples, se nós fizermos a obra de Deus por interesse, nós não fazemos por amor. E Jesus está dizendo, eu sou pastor, e se eu ver um lobo, eu vou dar a minha vida, e ele deu a vida dele pelas suas ovelhas. Agora, se tivesse alguém lá recebendo para ser, olha minhas ovelhas aí para mim, eu estou indo lá viajar, dá uma olhadinha, você vai ficar como pastor interino aí para mim, olhando minhas ovelhas. E aí vem o lobo, e o lobo é maior do que ele pode segurar, ele, eu vou embora, vai perder uma ovelha. Eu falo para ele, sinto muito, não deu, mas eu não vou perder minha vida por essa ovelha, porque eu sou assalariado dele. E Jesus, ele mostra que sem compromisso no reino, sem compromisso com Deus, sem essa integridade no reino de Deus e essa preocupação, não ecoa mensagem nenhuma, não ecoa a mensagem do céu. E outra, nós vamos chegar um dia na presença de Deus, isso vai ser verdade, isso vai acontecer. Mas em que condição eu vou chegar na presença de Deus? Eu não vou precisar dar desculpa para Deus, porque Deus já vai conhecer tudo, Ele já sabe. Isso é uma alegoria. Mas qual será a minha condição quando eu chegar diante de Deus? Eu vou falar, Senhor, sim, trabalhei para a tua obra, Senhor. Eu combati mesmo o bom combate, fiz mesmo. Esse tem que ser o desejo de todos nós como cristãos, porque Jesus, ele é diferente, porque ele coloca esse amor sobre as suas ovelhas. E ele fala, tomem sobre vocês o meu jugo, aprendam de mim, pois eu sou manso, eu sou humilde, humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo, ele é o quê? Suave, e o meu fardo, ele é leve. Tem fardo leve e fardo suave? Não é fardo. Mas essa parábola da ovelha perdida, ela termina assim. E digo que, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Haverá alegria no céu, sim. E essa alegria, ela deve ser a nossa alegria quando uma pessoa se achega a Jesus. E eu encerro essa pregação da seguinte forma, contando uma historinha para vocês. Mas uma historinha que simboliza algo muito grande. Tinha um homem que ele entrou na igreja e ele se sentou no fundo da igreja. Só que, enquanto ele estava sentado, as pessoas que estavam do seu lado já começavam a torcer o nariz, porque ele cheirava mal, ele fedia. As suas roupas e os seus cabelos não eram muito agradáveis. O seu cheiro também não era muito agradável. E aí as pessoas iam se distanciando desse homem, iam para todo quanto é lado, iam para o lado de cá, iam para o lado de lá. E aos poucos, aquele pedaço da igreja foi se esvaziando. A igreja estava cheia. E aí uma mulher chega, ela se levanta e fala, vai até seu filho, pega para o seu filho assim, dá a chave da casa para o seu filho e fala, corre lá em casa. Pega a roupa do seu pai, escolhe lá uma roupa do seu pai. Mas mãe, vai pegar a roupa do pai, o pai vai ficar bravo. Pega uma roupa do seu pai. Pega sabonete, pega a toalha, pega uma calça, pega a meia e traz para mim. Aí
Foi o garoto lá. Pegou a roupa, sabendo que o pai ia brigar depois. Trouxe para a igreja. Chegou, colocou na mão da mãe. A mãe já tinha falado com o diácono desce pela lateral da igreja, leva lá embaixo e começa o banho. O garoto curioso desce e também fica só olhando. E a água, ela saía por dentro do banheiro, porque o ralo era do lado de fora. Aquela água encardida, feia. E aí saindo. Mas quando aquele homem sai de dentro daquele banheiro, parecia outro homem, o cabelo dele brilhava. O cheiro dele já era diferente. Até a fisionomia, o jeito dele falar já parecia, até a bebida parece que já tinha saído. E aquele homem volta para a igreja e se senta no mesmo lugar que ele estava, que já estava sendo ocupado de novo por pessoas. Mas interessante é que as pessoas não foram embora dessa vez. Porque aquele homem estava bonitinho, vestidinho, cheirosinho, muito bonitinho. E já dá para vocês imaginar que mulher que era, né? Era a minha mãe. E isso não aconteceu uma só vez. Não foi só meu pai que perdeu roupa, que deu a roupa ali. Eu dei muita roupa, porque toda vez que aquele homem chegava naquela condição na igreja, né, mãe? Ia, banheiro, era a mesma procissão sempre. Ia à minha casa, pegava a roupa, levava aquele homem. Mas aquele homem, quando ele chegou de uma... Ele dormia do lado da minha casa ali, numa oficina mecânica de baixo. Ele era um homem que tinha família, ele era um homem que tinha condições financeiras, mas o diabo conseguiu, de uma certa forma, levar a vida dele. Mas ele era uma vida preciosa dentro da igreja que deve ser valorizada. O que aconteceu com ele, nós não sabemos. Mas uma coisa é certa, que essa mensagem que ecoa do céu no nosso coração, eu vou levar para o céu o resto da minha vida. Vou levar para a minha vida, vou levar para a eternidade. Isso não vai se apagar da minha mente. E talvez até se Jesus perguntasse, se alguém perguntasse, me diz alguma coisa que você fez, talvez eu falei para a mãe, olha aí, você já pode dizer alguma coisa. Mas o que nós, meus irmãos, isso é uma das coisas que a gente pode dizer, e talvez você tenha suas experiências. Mas o que nós poderemos dizer o dia que nós chegarmos diante de Deus? É isso que vale. Salvação, vida. A melhor forma, concluindo essa palavra aqui, de nós valorizarmos e termos essa alegria do céu, é valorizarmos essa salvação de Deus, difundirmos essa salvação, criarmos realmente um coração disposto a não ficar feliz com a perda das pessoas, mas lutar feliz para que todos possam ter uma oportunidade diante de Deus. E que Deus possa usar na nossa vida. Que Deus possa usar a sua vida. Pessoas já fizeram mal, tenho certeza que muitas pessoas já fizeram mal para você. Muitas pessoas fizeram mal para mim também. Mas uma das coisas que eu peço para Deus é que quando eu vejo essa pessoa, eu possa sempre olhar Deus com os olhos de misericórdia de Deus. Porque se eu olhar com meus olhos humanos, a primeira coisa que eu vou fazer, esse fulano, essa é a minha cara. Porque é a minha cara de ser humano. Mas que o meu coração não reflita isso, na verdade, que esse ser humano, ele possa refletir outra coisa, que ele possa ecoar a alegria da salvação de Deus na nossa vida. Que Deus possa abençoar a sua vida. Que nós possamos nos levantar. Hoje eu queria